Irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no versículo 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazão Tamar e em En-Redi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá, e todo Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura tu não és Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como todas as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: Não temais, e nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, e nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meus irmãos, esse é um dos textos que eu mais me identifico na palavra de Deus. Primeiro que ele fala de um rei que eu já tenho um carinho muito grande por esse personagem, que é Josafá. Porque ele viveu num momento muito difícil, que era um período de divisão do reino de Israel, um período de apostasia, mas ele se manteve fiel, e não só se manteve fiel, mas ele também levou o povo de Deus, o povo de Judá, a uma fidelidade e a um concerto com o Senhor. Foi um rei bom, um rei justo, foi um rei que serviu e temeu a Deus em todos os dias da sua vida, e ele se viu em aperto nessa situação. No texto lido, a palavra fala que se levantou contra eles os filhos de Moabe, os Amonitas e uma grande multidão da montanha de Seir, e se prepararam para entrar em peleja contra Josafá e contra Judá. Quando os emissários, os mensageiros de Josafá vieram até ele, lhe trazer a notícia e deram a ele aviso, a palavra diz que Josafá temeu demais, e ele se empenhou, se esforçou em buscar a Deus, e apregou um jejum em todo Judá. E aqui fica uma clara característica do jejum. Josafá não jejuou aqui nesse episódio para poder mortificar a carne. Ele jejuou porque havia uma guerra, porque havia um exército inimigo à espreita para destruir totalmente seu reino. E ele jejuou porque ele sabia que essa batalha ela era uma batalha espiritual, porque ele sabia que ele precisava ouvir de Deus uma resposta, ele precisava que o Senhor fosse à frente dessa peleja. E ele apregou um jejum para alcançar o favor de Deus, a palavra e a garantia da vitória vinda de Deus. E ele alcança isso. A palavra diz que ele se ajuntou e pediu socorro ao Senhor, ele e todos os moradores da cidade de Jerusalém e do reino de Judá. E ele se pôs de pé diante da congregação e fez uma oração que para mim é uma das orações mais poderosas do Antigo Testamento. Ele diz: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos. Na tua mão há força e há poder, e não há quem te possa resistir. Ele lembra de tudo que Deus fez, de todas as maravilhas que o Senhor operou para os levar do Egito até a terra prometida. E no versículo 12 ele reconhece a fraqueza deles. Eles não tinham condições, irmãos. Nós não temos condições contra algumas lutas que se apresentam na nossa vida, que se levantam contra nós.
Ele diz: Senhor Deus, porventura não julgarás? O julgamento é de Deus. Josafá sabia que era Deus quem ia proferir um juízo, uma sentença contra aqueles inimigos. O povo de Judá não tinha condição. O exército de Judá não tinha condição nenhuma contra aquela grande multidão. Josafá reconhece isso. Olha, essa luta que você está enfrentando, ela é espiritual, ela é desproporcional, ela vai muito além da sua capacidade física, emocional. Tu não tem condição de vencer. Eu não tenho condição de vencer. Deserto é lugar para milagres. Josafá lhe diz: porque em nós não há força perante essa grande multidão. Nós não temos forças contra o adversário. Ele continua dizendo: nós não sabemos o que faremos. Lembra alguma coisa? Quantas vezes nós não sabemos o que fazer? Quantos momentos nós não temos ideia para onde recorrer, o que falar, o que não falar? Mas ele completa dizendo: porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá sabia que o Senhor era o alvo dele, que em Deus ele poderia ter a confiança e a certeza da vitória. Os olhos dele estavam postos no Senhor, não estavam postos na grande multidão, não estavam postos nas impossibilidades, no seu pequeno exército, no medo das informações que chegaram até ele, de como o inimigo estava se comportando e se preparando para invadir o seu reino. E a palavra diz no versículo 13 que todo Judá se pôs em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Famílias, irmãos. As famílias se puseram diante do Senhor. Isso aqui é uma coisa linda, porque você vê a mobilização do povo, que tinha não só uma identidade com Deus, mas uma vida com Deus. E quando a vida nossa está diante do Senhor, nosso coração está derramado diante dele, em sinceridade, reconhecendo que nós não temos nada, que nós não temos força contra o adversário, que nós não podemos resolver mais os nossos problemas e alcançar a vitória pelo nosso esforço. Quando nós reconhecemos isso tudo, acontece o que aconteceu no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, um descendente de Asaf, e ele disse no versículo 15: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Não temais e nem vos assusteis por causa disso tudo que está acontecendo. Essa peleja não é sua, não é minha, ela é de Deus. Ele segue dizendo: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Isso é uma estratégia que contraria a lógica. Jerusalém era uma cidade fortificada, com fortalezas, muros, e ficava no alto. Se havia alguma possibilidade humana de vencer essa guerra, seria ficar dentro da fortaleza de Jerusalém. Como lá na frente, séculos depois, o fez assim o rei Ezequias contra Senaqueribe da Síria. Se havia alguma chance deles, era continuar dentro da fortaleza. Mas olha a ordem que o Senhor dá: amanhã descereis contra eles. Eles sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus manda o exército de Judá, junto com o rei Josafá, sair da cidade fortificada e descer. Assim os encontraria diante do deserto de Jeruel, no fim do vale. Deus, ele quebra todas as estratégias humanas, lógicas, e a sua ordem, que foi obedecida, ela produziu efeito no mundo espiritual. É assim que Deus faz. Não questione as estratégias de Deus para a tua vida e a forma dele operar. Nós não devemos entender, devemos apenas obedecer. E ele completa dizendo: nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Você não precisa pelejar não, irmão. Você não precisa pelejar, irmão. Você não precisa botar sua mão, você não precisa resolver da sua forma, você não precisa de recursos humanos para poder tentar vencer, porque isso não te dará vitória. Parai, parai. Estai de pé diante do Senhor e vede, contemplai a salvação do Senhor para você. No que ouvindo isso, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os habitantes de Judá e louvaram ao Senhor com grande voz de júbilo, de alegria. Eles obedeceram ao Senhor, desceram, saíram da cidade fortificada e se encontraram com esse grande exército. E a palavra diz que o Senhor criou uma grande confusão no meio deles e eles se destruíram.
Eles atacaram uns aos outros. E quando o atalaia de Josafá foi até o acampamento deles, e chegou lá, e olhou para aquela multidão, só viu corpos, e todos estavam ali mortos. Mas só coube ao rei Josafá e ao povo de Judá ir até lá e pegar os despojos. Ou seja, saquear tudo aquilo que ficou, toda a fazenda, toda a abundância. Meu irmão, confia, descansa e aguarda em Deus. Eu não vejo nada. Que ótimo. Não é para ver mesmo, não. O povo de Judá não viu o que aconteceu. Quando eles chegaram, a vitória já tinha sido concedida e o inimigo já tinha sido vencido. Deus não precisa nos dar comprovante do seu agir. Não exige a nota fiscal do mover de Deus. Só creia e confie. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.